Novo capítulo de Chainsaw Man não teve um único diálogo o capítulo inteiro. Fujimoto é um gênio, ele tava com preguiça aqui, né, de fazer todos os balãozinhos de conversas e bolar o que cada personagem ia falar. Então ele foi lá e só colocou o mangá no mudo. É exatamente isso que você tá pensando. Fora isso, a Asa perdeu mais um dos seus braços e ainda tá correndo muitos riscos aqui de estar lutando contra o Pochita. Mas calma, que eu já vou explicar tudo o que tá acontecendo no mangá de Chainsaw Man, só que antes, obviamente, vou pedir pra vocês deixarem o like pra engajar o vídeo aí e também pra quem não é inscrito se inscrever, ativando as notificações, para quando eu lançar novos vídeos, né, vocês receberem e tá assistindo. Mas enfim, já indo aqui pro que interessa, para quem não tá ligado o que tá acontecendo, no universo de Chainsaw Man deixou aqui de existir o conceito de bocas. Isso por culpa do Pochita, que acabou aqui consumindo o demônio das bocas, fazendo com que todo o conceito ao redor dele deixe de existir. A mesma coisa tinha acontecido com as orelhas, só que depois do Chainsaw Man ele ter sido apertado bastante por um polvo, ele acabou meio que cuspindo aqui o demônio das orelhas. Só que aí é que tá o problema, né? Como é que ele vai cuspir o demônio das bocas, sendo que elas deixaram de existir, não tem por onde sair? Como é que isso vai acontecer? Vai ter que esperar ele cagar o demônio, só que até lá ele já foi digerido e não tem como vai mais voltar à vida, se é que vocês me... Mas enfim, após ele ter consumido, né, o demônio das bocas, basicamente um cara que tava passando ali por perto, acabou avistando aqui o Chainsaw Man, né, e ficou com essa carinha aqui bastante, assim, parece que cagou nas... Obviamente ele saiu correndo, gritando na cabeça dele, o que causou um alvoroço total ali, né? Lembrando que no momento ele tá sendo um dos demônios mais temidos pelos seres humanos devido a tudo que aconteceu com as pessoas se transformando em cabeça de serra elétrica. Por isso, obviamente, né, depois de todo mundo avistar, algumas pessoas tentariam pegar ele, matar, seja o que... Só que assim, né, toda vez que você for enfrentar o Chainsaw Man, e beleza, a maioria das pessoas nem sabe quem é ele de fato, você tem que tomar cuidado pra não acabar perdendo a cabeça. Só que no caso deles foi literalmente, né, tipo, o cara só ceifou os três de uma vez. Vendo que não iria dar certo e que esse demônio é no mínimo mais forte do que a média, todo mundo só sai correndo, enquanto um no meio dessa multidão só vem pra cima aqui do Pochita, o demônio da katana, que simplesmente se transforma, e enquanto ele tá aqui, né, ativando a sua transformação, os carinhas lá que estavam se comunicando com o demônio da serenidade, que eles tinham feito o contrato, simplesmente escreveram novamente aqui, golpear. Só que assim, eles foram um pouco criativos, né, eles escreveram duas vezes e simplesmente, quando foi aqui, golpear o Chainsaw Man, apareceu duas mãos, olha só que interessante. Então, o katana aqui, né, se preparando para atacar. O demônio da senilidade também aqui, próximo a golpear literalmente o Pochita. Do nada, em cima dele, simplesmente aparece a Asa pulando com uma espada, tentando encravar nele. Claramente, ela tá tentando usar aqui toda a sua força, até porque nós acabamos de ver aqui que não é fácil perfurar aqui a carne dele, que aliás, eu sempre tive essa dúvida, né, sempre pareceu aqui que ele utiliza meio que, entre aspas, uma armadura, né, um ferro por cima, mas enfim, todo mundo que tava ali, né, presente, fez qualquer tipo de ataque possível pra tentar parar o Chainsaw Man. Então do nada corta aqui pra uma cena mostrando que na verdade o que cortou foi os dois braços do demônio da senilidade. O katana, bom, ele também perdeu a cabeça, que simplesmente caiu até em cima da Asa, que já tinha, entre aspas, sido nocauteada. E já reforçando tudo isso em apenas 2 quadros. Só pra vocês entenderem aqui a diferença de velocidade desse cara, mano, é simplesmente absurda. Mas enfim, a Asa, ela tá aqui consciente, né, inclusive empurra aqui o corpo do katana que tava em cima dela atrapalhando e sai andando sem um dos seus braços, já que o outro ela já tinha perdido, em direção ao Chainsaw Man. Agora sim, eu te pergunto uma coisa, depois de tudo isso, você sabendo quem é esse cara aqui, você simplesmente ia levantar e ficar andando pra cima dele? Cara, eu no mínimo ia sair correndo. Ela não aguenta, meio que se desequilibra e cai de joelhos no chão perante ao Pochita, que agora observa ela de cima. Sim, exatamente, os dois ficam parados ali e ela meio que levanta a sua cabeça com esse olhar, que por algum motivo é bastante reforçado os olhos dela, enquanto um clarão surge. Bom, me parece que nesse momento ela vai utilizar alguma carta na manga, e sendo sincero, eu não acho que isso vai funcionar. Mas enfim, aqui se encerra o capítulo 175 de Chainsaw Man, o primeiro capítulo do mangá inteiro em que não teve um único diálogo, e levando isso em consideração, até que foi um bom capítulo, e eu sinceramente quero saber como carambas eles vão conseguir tirar o demônio das bocas de dentro do Chainsaw Man. Um dos planos, ou pelo menos é o que parecia ser, era a Asa utilizando essa espada pra varar ele no meio. O que dá pra perceber aqui que o objetivo principal deles é simplesmente matar o Chainsaw Man pra conseguir recuperar os outros demônios que tá dentro da barriga dele. Bom, pelo menos era pra ser esse o objetivo, até porque nós sabemos que não é. O demônio da senilidade, ele trabalha aqui pra segurança pública, que quer somente capturá-lo e simplesmente utilizar essa habilidade que ele possui. O demônio da katana basicamente só quer matar ele devido a ele ter assassinado o avô dele. Já é uma história um pouco mais antiga, né, mas enfim. Enquanto a demônia da guerra, nós sabemos que ela só quer a
acabar com a vida também do Pochita. Só que a questão ficou um pouco mais delicada, no caso a de voltar com as bocas no mangá Chainsaw Man. Ele basicamente é ultra resistente, ou seja, não seria muito fácil abrir a barriga dele e, entre aspas, recuperar os demônios que estariam ainda vivos, entre aspas, ali dentro. Fora que o principal, ninguém, absolutamente ninguém que apareceu até o momento clicou sequer pra cima do cara. Então dá pra resumir que basicamente ninguém até o momento tem a velocidade suficiente pra fazer tal ato. E isso só porque eu tô considerando somente aqui a velocidade. Tô deixando de lado força, resistência, habilidade e até capacidade de causar um dano gigantesco que ele faz. Só que uma coisa dá pra levar em consideração nessa história toda, até porque a Asa tá correndo perigo. O Pochita não vai matar o demônio da guerra, consequentemente a Asa também, até porque eles já tiveram um passado juntos. E isso pra mim ficou bastante claro após esse momento aqui em que todo mundo tava tentando atacar ele. Ele arrancou os braços do demônio da senilidade, isso só porque não tinha como arrancar a cabeça do cara, até porque ele só teletransportou, entre aspas, as mãos dele. Só que o que menos representava perigo, entre aspas, no caso aqui o Katana, ele arrancou a cabeça, os dois braços e etc. Coisa que ele não fez aqui com a Asa, que simplesmente ficou de pé, andou de frente pra ele e ele lentamente veio caminhando até o momento em que ela ajoelhou perante ele. Ele, que tava andando sem parar, simplesmente parou na frente dela e ficou observando, enquanto os dois se encaravam. E isso me fez lembrar alguns capítulos anteriores, onde basicamente a Demônio da Guerra dominou o corpo da Asa e deu um beijão aqui no Denji. Então depois as duas conversando, ou melhor dizendo, brigando, ela simplesmente disse aqui: tive a impressão de que já nos beijamos antes e eu só queria confirmar. E por basicamente ela ter gostado daquilo, dá pra levar a crer que no passado, talvez, mas só talvez, os dois já tiveram algum caso juntos, ou seja o que for. Até porque o que dá a entender quando eles dão aquele beijoca, ela não gostou de beijar exatamente o Denji, mas tinha alguma coisa ali dentro, no caso talvez o Pochita, em que ela estava interessada. Se por acaso isso aqui se confirmar, pois é, né? O Pochita é um baita sem vergonha. Mas por fim é isso. Comentem embaixo o que vocês acharam deste capítulo que foi colocado simplesmente no mudo. E também se vocês acham que tem alguma possibilidade de acabar arrancando aqui o demônio da boca de dentro do Pochita. Pelo menos talvez através dessas tripas do estômago dele, sei lá, talvez tenha alguma possibilidade. Mas no fim é isso. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.